Muito boa noite, pessoal. Aqui é Flanker Taídes, do canal Historiando a Verdade. Acabei de ler um bom livro agora, que inclusive foi indicado num programa, uma entrevista de Guilherme Boulos, né? O nome do livro é Como as Democracias Morrem, de Steven Levinsky e Daniel Ziblatt. Deixa eu ver se consigo colocar o livro aqui. Bom, esse livro ele mostra diversas nuances, né? Ou diversos caminhos que levam para a derrubada da democracia, né? Que já na Grécia Antiga diziam ser o pior dos sistemas, mas o melhor que se tem, né? É o regime democrático. Rousseau, por exemplo, no Contrato Social, ele vai dizer que a democracia mais correta seria a democracia direta e não a representativa. Até porque é comum, né, o político que representa, ele levar seu voto, mas não te representar como geralmente faz em campanha. Isso é um fato, todos nós sabemos disso, né? Mas para que as democracias morram, elas podem morrer por várias vias. Por exemplo, no livro diz uma ditadura, né? Um golpe de Estado militar, né? Pode ser uma guerra civil que postergue o restabelecimento do Estado democrático. E a guerra civil é uma guerra muito cruel, não é? Imagine a guerra de secessão nos Estados Unidos, pelo simples fato da eleição de Abraham Lincoln e a possibilidade da abolição da escravidão, né? Mais de 800 mil norte-americanos se mataram, né? A ditadura, a guerra civil, né? A ditadura não militar mais branca, né? A ditadura como ocorreu em 2016, a derrubada, né, da democracia em 2016, numa presidente eleita, né, pelas chamadas pedaladas fiscais, quando na verdade nós começamos a descobrir, né, através de um outro livro, né, quem tiver disposição para ler, do professor sociólogo Gessé de Souza, A Radiografia do Golpe, mostra que a nossa democracia entrou em um colapso em 2013, com o movimento Catraca Livre, né, que contestava os 20% de aumento num passe de ônibus, e a primeiro momento eles vão chamar de vândalos, né? Principalmente a Rede Globo, que alguns seres humanos que ainda acreditam que a Globo é comunista, né? Uma imprensa que esteve sempre do lado do poder, né? A Globo apoiou o golpe militar. A Globo se retratou recentemente do golpe militar, onde houve torturas, mortes e um atraso fenomenal na construção de um Estado democrático, né? Nós temos muita fragilidade na nossa democracia, né? Em uma live eu cheguei a falar que nós, em 129 anos que vamos fazer esse ano de república, tivemos apenas 8 presidentes eleitos e somente 4 terminaram o mandato, né? Eurico Gaspar Dutra, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso deixa eu dar mais uma lembrada aqui, eleitos Fernando Henrique Cardoso e Juscelino Kubitschek. E 4 cassados ou renunciaram, como o caso de Jânio Quadros. Getúlio Vargas se suicidou, Collor sofreu impeachment e Dilma foi tirada a serviço, a mando da elite econômica brasileira, né? Para colocar um presidente chamado Michel Temer, que dizia a ponte para o futuro, né? Inclusive, cadê o Michel Temer, né? Tinha foro privilegiado, ele, Eliseu Padilha, Iris Rezende, estão todos quietinhos, sumidos, ninguém processou, ninguém prendeu, né? Mas vamos adiante. E aí os autores dizem, né, também que, além do golpe militar, o golpe branco, né, que foi no Brasil aqui uma junção
da direita da República de Curitiba, a direita que nós sabemos, Sérgio Moro hoje está no governo, né, proto-fascista, né, não tinha então condições de julgar um presidente que tem uma ideologia totalmente diferente da dele, né, e quando o próprio presidente, né, o chefe de Estado, começa a derrubar as instituições democráticas de dentro para fora. Veja um caso, por exemplo, do presidente atual Jair Bolsonaro. Ele acabou com o Ministério do Trabalho, que era o Ministério de Defesa da Classe Trabalhadora. Ele colocou um ruralista para ser ministro do Meio Ambiente, uma coisa louca, né? Ele está tentando acabar agora com dois artigos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais claramente o artigo 16 e o 300, que permitiriam, né, a retirada de menores de dentro de shoppings quando não estiverem acompanhados pelos pais, jovens, pobres, tá? Então isso vai implodindo por dentro a democracia. Quando se fala, vou perseguir a petralha, vou matar petista, petista não vale isso, não vale aquilo, né? Isso é a negação da contrariedade ideológica que as pessoas possuem, e seria muito chato o mundo onde todos concordam. Acredito que vocês pensem nessa ideia também, tá? Então a guerra civil, o golpe militar, né, e a instituição, né, governo, quando ela começa a implodir por dentro, né? E aí, como a gente identificar, né, uma pessoa que é capaz de derrotar uma democracia, derrubar uma democracia? Ele tem qualidades, aliás, ele tem as mostras, né? No livro se fala, né? Ele a pessoa que e que ajuda a derreter um sistema democrático, ele é contra as regras que estão no jogo, né? Por exemplo, as regras que estão no jogo aceitar as leis que são impostas, né? Que estão regidas pela Constituição de 88, e isso acontece com o Bolsonaro, né? A negação do opositor. Bolsonaro, além de negar o opositor, né, ele ainda persegue, né, e a todo momento ameaça prender, né, junto com o Ministério Público burguês, que ultimamente só persegue quem é de esquerda. Então, ser de esquerda no Brasil virou crime, né? Engraçado que esquerda, vermelho, né? Mas meu sangue é vermelho, meu coração está do lado esquerdo, o Criador deve estar errado. Não tolera, aliás, ele tolera e encoraja a violência, né? E nós estamos acompanhando desde da eleição, né, a violência praticada pelo grupo da direita proto-fascista, né, contra ativistas de direitos humanos, né, o assassinato da vereadora Marielle, que completou um ano ontem, não foi à toa, né, a tentativa de assassinato descoberta pela Polícia Federal do deputado federal Marcelo Freixo, a fuga do deputado Jean Willis, que não se sentia seguro por receber ameaças desde 2011, aí o cara fala, ele não deveria ter fugido. Como não? Se mataram Marielle, já tinha uma emboscada para matar Marcelo Freixo, por que ele vai ficar aqui? Não é? Então, o desrespeito aos adversários, né? Os adversários políticos, porque na política não pode se existir inimigos, pode se existir adversários. Eu vou parafrasear aqui uma frase do Mário Covas, o falecido Mário Covas, que foi um dos fundadores do PSDB, né? Mesmo que eu não concorde com o que você diz, eu defendo o direito de você dizer, tá? Isso é a democracia, né? Tolerar e encorajar a violência. Nós estamos acompanhando no mundo todo isso também, o aumento inclusive dos grupos neonazistas, que inclusive comemoram a data de nascimento de Adolf Hitler, né? E por último, né,
a supressão da liberdade de seus adversários. Então a gente vê que esses 4 itens, né, estão presentes no cérebro do presidente da República. Ameaça a prender os esquerdistas, os petralhas, né, os vermelhos, e etc, etc, etc. Né? Então, essa percepção é clara. Né? Esse livro deixa claro de como as democracias vão morrendo e vão dando lugares a governos autoritários. Né? A gente até entende que a população está desiludida, né? E muitos dos políticos que hoje estão aí, né? Que na verdade muito político confia mais em dinheiro do que ser humano, né? Muitos jogam a culpa, por exemplo, da crise no Brasil do PT. Mas a gente tem que entender um pouquinho da crise. A crise econômica que assola o Brasil, ela começa com a bolha imobiliária dos Estados Unidos. O endividamento do crédito, né? Primeiro o endividamento do salário. Aí o empréstimo vai, né, sobrecarregando, né, e derrubando seu poder aquisitivo, né? E aí quando, né, e aí é o caso do Brasil aqui, quando o Estado capitalista, neoliberal, não tem mais como tirar o dinheiro da tua renda, porque tua renda está comprometida com crédito, você já gastou salário, já gastou o seu crédito, né, através de empréstimos, ela vai apoiar regimes totalitários, né, ou regimes de extrema direita, para atacar os direitos que possuem os mais pobres. E foi isso que Michel Temer fez, com apoio inclusive do presidente eleito Bolsonaro. Né? Retirou os direitos trabalhistas, terceirizou as atividades, inclusive de produção, e o pior, criou a PEC 55, que congelou os gastos públicos por 20 anos. Né? Então não temos como sair da crise se não houver uma revogação dessa PEC 55, porque, como historiador, sei que os Estados Unidos, quando entrou na crise de 29, e essa crise de 2008 é muito grande, que ela perdura até hoje, não é? Porque se os Estados Unidos têm um problema financeiro, o mundo todo sente, igual a China. Não é? A crise de 29 só começou, o governo Franklin Delano Roosevelt, ele só começou a tirar o país da crise com o plano de Maynard Keynes, economista, né? Que defendeu o Estado como indutor do desenvolvimento. Né? O Estado financia o desenvolvimento e bota novamente o país para caminhar. Né? Não há saída. Né? Capitalista não investe dinheiro se não tiver garantia do Estado. E por que foi a PEC 55? A PEC 55 foi para controlar os gastos públicos com saúde, educação, segurança e uma série de outros atributos do Estado por 20 anos. Menos congelamento dos juros, né, de pagamento de juros da dívida pública, que é o maior sistema de roubo, de assalto, de corrupção do Estado brasileiro. É uma dívida que o Fernando Henrique não investigou, Luiz Inácio Lula da Silva não investigou, Dilma Rousseff não investigou, Collor não investigou, Sarney não investigou e muito menos a ditadura militar. O que se sabe é que tiramos uma fatia enorme do orçamento público, né, que chega às vezes em anos a 700 bilhões de reais para, né, dar na mão de 10 mil famílias rentistas do país, que vivem de renda. Né? E aí jogam a culpa, a Previdência está quebrada, para poder, né, sempre colocar um pouco mais de prejuízo na classe trabalhadora. Né? Eu já havia falado que eu preciso, né, estudar um pouco mais, porque eu tenho que falar do sistema, dessa proposta do economista Paulo Guedes, que nunca administrou nada, somente a fortuna dele, né, sobre essa proposta extremamente cruel da Previdência Social. Mas isso vai ser em um outro momento, né? Eu penso que eu tenho que ter convicções do que falo, né, e do que penso,
para poder externar minha opinião como forma de respeito às pessoas que me assistem. Ok, pessoal? Essa é uma live de final de noite, eu estou cansado, tive que ler bastante hoje, estudar um pouco também, né? E preciso também ainda debruçar em um outro livro aqui, né? Para poder fazer mais umas análises aí de convicções, né? Do cotidiano, da humanidade, do país, né? E até do meu próprio ser como humano. Ok? Quem gostou, deixa o like. Quem puder, se inscreva no canal. Eu agradeço, um abraço e até a próxima.